Já falei aqui em outras ocasiões, toda vez que eu ouvia um testemunho missionário, eu ficava em crise, mas eu ficava muito mal. Eu ia para casa e não conseguia dormir, porque eu achava que eu não era crente. Eu via o povo falando que largou tudo, que foi para lá, que fez isso e tal, e anda tantos quilômetros para comer um pão, e só tem água na terça-feira. Eu ficava olhando assim, lá dentro eu ficava respondendo assim, ó, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, eu não ia para um lugar desse nunca. Aí eu ficava assim, e aí eu me sentia, sabe, indigno. Eu falava, eu não sou crente de verdade, não é possível, eu não devo ser convertido de verdade não, como que eu não sinto essa mesma coisa, como que eu não tenho essa coragem? E eu fui, gente, com essa crise muitos anos, até que um dia, já formado, já não tinha ainda sido consagrado ao ministério pastoral, mas já estava dirigindo uma congregação com a possibilidade de fazer o concílio e ser consagrado, mas eu já tinha formado. Eu demorei 1 ano depois que eu formei até ser consagrado, porque eu também não tinha certeza se o meu ministério era pastoral. Eu sou cheio de crise. E aí, fazendo um trabalho de pós-graduação que eu estava cursando, eu fiz então uma exegese de Efésios 4:11, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. E aí eu fui a fundo nesse texto. Escrevi um artigo de 48 páginas só sobre esse versículo. Pesquisei tudo que tem disponível sobre esse texto e foi uma bênção aprender ali, né, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profeteos, evangelistas, poimenas, kai, didáscalos. E aí eu percebi onde eu estava naquela lista. Então eu percebi que o dom específico que Deus queria me usar não era apóstolo, nem profeta, nem evangelista. Era pastor, mestre. Tem gente que acha que são 5 dons, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só que todos os comentaristas e exegetas que eu pesquisei, não há nenhum erudito que propõe 5 ministérios. Isso é uma leitura nossa, superficial em português. Mas o texto não deixa essa margem, é porque a gente tem a tendência de... E aí com o tempo a gente criou até uma teologia para explicar. Aí as pessoas separam pastoreio de ensino, né? E pastor é um dom, mestre é outro. Aí o pessoal criou até uma forma de explicar. Não, aquela pessoa que cuida, que ora, que aconselha, que visita, é o pastor. Aquele que dá uma boa aula de Bíblia, que dá um bom estudo, esse aí é mestre. Só que não são 2 ministérios, né? Não são 2 dons, é um só, porque a conjunção é aditiva, né? Poimenas, kai, didáscalos, pastor e mestre. No original fica mais fácil, mas em português também dá para perceber que são somente 4 dons. É só você ler atentamente. Uns para apóstolos, uns para profetas, uns para meninos. Se puderem botar o texto para mim, eu agradeço. Efésios 4:11. Uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Se fossem 2 dons diferentes, seria uns para pastores, uns para mestres. Entendeu? Porque é a dinâmica da construção da frase. Uns para, que lá no grego é tous men apóstolos, tous de profeteos, tous de evangelista, tous men, porque vai vir algo junto, vai vir mais do que um. E aí é pastor, mestre, como disse o Dr. Shedd, são os 2 lados de uma mesma moeda. O ministério pastoral é também um ministério de ensino. Enquanto você cuida
você está ensinando. E enquanto você ensina, você está cuidando. Uma mãe, quando cuida do seu filho, ela não está cuidando e ao mesmo tempo ensinando. Não, não põe a mão aí, não faz isso, tira a mão da boca, não pega esse negócio. Então o ato de cuidar, que é a poimênica, está interligado e não tem como separar o cuidado do ensino, porque quem cuida está ensinando e quem ensina está cuidando. Então depois desse trabalho, caiu para mim essa ficha, ou completei o download, dessa verdade, de que Deus, através de Cristo, e Ele mesmo ali está falando de Jesus. Jesus deu para a sua igreja, uns para serem desbravadores, apóstolos, significa enviado no grego. Profetas, aqueles que falam antes em favor de, em nome de Deus, né? Profonoteos, aqueles que falam antes em favor de, em nome de Deus. Os euangelistas, né? Porque o euangelion é o correio do Império Romano, é o serviço de entregar as notícias. Então Jesus se apropriou desse termo e ele fez uma analogia, assim como o César, assim como o Império tem o serviço de entrega das suas notícias, então vocês, meus discípulos, vocês serão aqueles que vão entregar as boas notícias do meu reino. Então assim como o imperador tem os euangelistas, que são os caras que trabalham no evangelion, então eu terei vocês que vão trabalhar para mim, levando a minha mensagem por toda a terra. E os poimenas, aquele que cuida, geralmente de um rebanho de animais, mas esse termo é apropriado desde o Antigo Testamento. Deus se revela também como pastor do seu povo. E o mestre, o didáscalos, aquele que passa a didascalia, o conhecimento. Então, cada um de nós tem uma facilidade para preencher essa lista. Seria bom, irmão, você pensar sobre isso, você refletir sobre isso. Se Deus te chamou para te enviar para algum lugar, para desbravar e levar o evangelho para quem nunca ouviu, se Deus está te chamando para falar em nome dele, e geralmente ligado à exortação, porque profeta só bate. Se Deus te chamou para levar a mensagem e a boa notícia, para poder atrair pessoas a Cristo, ou se Deus te chamou para cuidar e ensinar aqueles que decidiram crer em Jesus. E esse versículo também mostra o processo de plantação da igreja e o processo de plantação de qualquer igreja. A igreja no sentido total e a igreja também no sentido local. Aqui no Itaim, alguém chegou primeiro falando de Jesus, alguém desbravou isso aqui. Foram apóstolos, esse era o dom, né? O problema é que o pessoal pega essa lista e faz como cargos, e coloca como se fosse hierarquia, só que isso não são cargos, nem é uma hierarquia, são dons que Jesus concede à sua igreja. Romanos capítulo 12, aliás, Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios 4, 11. Essas são as 3 listas de dons que Deus concede à sua igreja. Em Romanos, os dons do Pai, em Efésios, os dons do Filho, em Coríntios, os dons do Espírito. Então, quando eu compreendi isso, acabou a minha crise, porque aí eu entendi que o meu lugar era aqui dentro, cuidando e ensinando as pessoas, então eu já não sinto mais nem inveja, nem remorso, quando eu ouço um testemunho lindo desse da Fátima, e os desafios que ela está lá enfrentando sozinha, porque foi com o seu marido e ele faleceu, mas 2 anos depois ela continua lá, viúva, fazendo o trabalho. E quando ela falou que o pessoal manda chamar ela, a missionária de São Paulo, a missionária de São Paulo, eu senti um negócio ali, Fátima, não vou dizer que foi Deus não, porque não tenho essa certeza, pode ter sido, né, de mim mesmo, mas eu senti assim, que você vai marcar tanto aquele lugar, que depois que você se for, ou você vier embora de lá, ou talvez Deus faça com que você permaneça lá até você morrer, você vai impactar tanto aquelas pessoas que depois que você se for, vai ter nome de rua com seu nome lá. Todo mundo vai falar, lembra daquela missionária, lembra da Fátima, Félix, e o pessoal vai honrar a memória de tudo aquilo que você está fazendo lá.
Se Jesus não voltar, pode ter certeza, Deus vai te honrar demais, e aquele lugar, mesmo que você não veja, o que você está deixando ali vai ser um legado indelével para a glória do Senhor. Amém.